Você já ouviu falar de Weather Sealing? Resistência à água para equipamentos fotográficos. Então é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo de hoje. Então galera, eu trouxe dois setups aqui, um é com Weather Sealing e o outro não tem Weather Sealing. Vamos ver a diferença. Dá uma olhada nessas duas câmeras aqui. Aqui a gente tem a D5300, aqui a gente tem a Nikon D600. Essa aqui não é Weather Sealed, ela não tem resistência à água. Essa aqui tem resistência à água. O que muda exatamente nesses dois sistemas para a gente dizer, essa aqui tem resistência à água e essa aqui não tem? Olha, as câmeras elas não têm um padrão que elas têm que seguir para você ter o selo, digamos, de Weather Sealed, de protegida para o tempo. Ao contrário dos smartphones, por exemplo, que tem a sigla IP, significa Ingress Protection, ou seja, proteção contra ingresso. Eles avaliam quanto que ele está protegido contra esse ingresso de elementos externos. Então, para smartphone você tem algo bem específico, bem detalhado sobre que tipo de proteção que vai ter o seu equipamento. E ele serve para qualquer marca de smartphone, não só, por exemplo, para Apple, para Samsung. As câmeras já é bem mais complicado, porque não existe um padrão para você determinar se a câmera é protegida contra respingos, contra água, que tipo de proteção que vai ter. Inclusive, se você pesquisar, existe um vídeo no YouTube, vou até deixar o link aí, que é uma comparativa entre a Nikon D850 e a Sony A7R III quanto à proteção de água. E tem outras câmeras lá também, a 5D Mark IV, tem uma da Fujifilm que eu não lembro qual que é. O que determina que isso aqui não tem proteção contra o tempo? Primeiramente, a parte mais crítica é a emenda entre a lente e o corpo, certo? Aqui é a parte mais fácil de entrar água, digamos, porque você só tem aqui plástico e metal, certo? Não existe nada de borracha aqui realmente para selar essa conexão entre esses dois elementos. E a água vai entrar facilmente aqui. Ó, pode ver que fica um baita espaço aqui entre a lente e o corpo, certo? Fica esse espaço de metal. Então vai entrar facilmente a água ali. Já na D600, se você olhar aqui, você ainda vê que tem um espacinho, mas ele é menor. E se você analisar a lente, essa aqui é a 70-300 VR, você vai ver que ela tem uma borrachinha aqui, ó. Tá vendo como tem uma borrachinha? Essa borrachinha aqui é o que evita que entre umidade e água dentro ali, que vai molhar o sensor da câmera, certo? Então esse é um dos elementos que você percebe quando uma lente tem esse Weather Sealing. Na Nikon, pelo menos, ela tem essa borrachinha obrigatoriamente. A proteção que essa lente tem, por exemplo, comparada com uma 70-200 da Nikon, vai ser diferente, porque essa lente aqui, ó, ela estende o zoom e o zoom fica totalmente exposto aqui, certo? Então vai cair chuva aqui, por exemplo, e você vai diminuir o zoom, você vai trazer chuva para dentro da lente. Isso pode gerar umidade ali, pode causar fungo se depois você não secar muito bem a lente e tal. Então existem níveis diferentes de proteção contra o tempo, contra a chuva, contra a umidade. Esse tipo de coisa aqui também facilita que entre poeira aqui, que você acabe sujando os elementos ópticos internos da lente aqui. Outra coisa que você tem que perceber é que se você tem uma câmera que tem proteção contra a chuva, você não vai provavelmente poder usar o grip, provavelmente vai expor mais a sua câmera aos fatores externos. Por quê? Entre o corpo e o grip tem uma fresta que vai entrar chuva, certo? Entrando chuva ali, o que vai acontecer? Você tem componentes eletrônicos aqui, ó, que vão ficar muito expostos. Esse elemento aqui, ó, vai ficar extremamente exposto se você utilizar um grip. Normalmente a câmera ela vem com uma borrachinha aqui que sela essa parte, certo? Então se você precisar pegar bastante chuva, eu recomendo realmente que você não utilize o grip. Vai ser um pouco mais arriscado. Eu vou dizer para vocês que, como fotógrafo de esportes, que fica bastante exposto à chuva, à poeira, várias vezes eu fotografo em estradas com poeira e você fica exposto à chuva às vezes. Eu já fiz provas em que essa câmera aqui ficou muito encharcada. Nesse conjunto aqui, que eu tinha 70-300, a D600 e o grip, já ficou assim de pingar a câmera, certo? E eu não tive problema algum. Claro que eu me preocupava principalmente com essa área, como eu falei pra vocês. Conforme eu ia molhando, eu ia dando uma secadinha com a mão para tentar diminuir um pouco dessa água que poderia entrar na lente, certo?
Então eu não tava muito tranquilo, não dá pra dizer que você vai ficar muito tranquilo, mesmo com uma câmera que tem weather sealing. É importante vocês perceberem que vocês não vão poder jogar a câmera de vocês numa banheira. Se fosse assim, então a gente poderia fazer foto de surf sem caixa estanque, né? Você precisa de proteção contra a água se você quiser submergir a sua câmera, não tem outra opção. Eu realmente recomendaria vocês a evitar ao máximo a chuva e a poeira, porque a câmera realmente tem muitas entradas, ela tem vários botões, ela tem um baita de um buracão na frente dela, que é onde que conecta a lente à câmera. Então ela é um equipamento eletrônico que fica bem exposto, digamos. Até hoje eu não consegui queimar nenhuma câmera, mas também eu nunca expus uma câmera da Nikon sem proteção para o tempo na chuva. Todas as que eu expus à chuva tem proteção ao tempo. Eu realmente não arriscaria pegar muita chuva com uma D5300, por exemplo, porque ela realmente não tem proteção alguma contra a chuva. Todas as marcas de câmera têm opções de câmeras que oferecem essa opção de weather sealing. Existem níveis de proteção e outros níveis de proteção. A Sony, por exemplo, é conhecida por não ter uma proteção tão robusta quanto Nikon e Canon, por exemplo. Você tem que usar a sua câmera com weather sealing com parcimônia e tendo noção que provavelmente ela não tem muita capacidade para suportar água. O melhor mesmo é você ir fotografar com um guarda-chuva em cima de você e tentar proteger ao máximo a sua câmera, mesmo ela tendo essa proteção contra a chuva. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Se não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu quero saber que experiência que vocês já tiveram aí com chuva. Você já molhou a sua câmera em algum momento? Eu quero saber, deixa aí nos comentários. Vamos discutir. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!